Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Spotify, né, do nosso podcast aqui da Igreja Apex, que vai para o Spotify, mas também vai estar no YouTube. Então é com muita alegria e muita satisfação que a gente recebe aqui você. E hoje eu estou aqui com o pastor Douglas Castro. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, meu amigo Júnior, tudo bem? E você, como é que tá aí? Tudo bem. Para nós é uma honra. Vamos começar a falar um pouquinho, né? Da onde vem esse nome, Igreja Apex, com tanto nome de igreja diferente que existe por aí? Da onde vem o nome Igreja Apex, pastor? Pois é, essa é uma coisa que nos chamou a atenção no início também, quando o Senhor nos deu essa palavra. Na verdade, eu nunca tinha escutado a palavra Apex, e veio mesmo do Senhor. Quando eu disse veio do Senhor, porque veio, eu estava num tempo de meditação na palavra, sobre o texto de Mateus 5, quando ele diz, vocês são a luz do mundo, ele também diz, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E daí veio a palavra apex, né? Topo. Cidade construída sobre o monte, sobre o topo. Imagina uma cidade com as suas luzes acesas, né? Durante o entardecer ou a noite. O que acontece? É impossível de não ser vista. E Jesus traz essa ideia, esse conceito de que assim deve ser a nossa vida, como uma cidade construída no topo de uma montanha. E daí veio a palavra apex, que significa topo. E o Senhor soprou isso mesmo no meu ouvido, apex, apex. E eu anotei aquela palavra. E dali o Senhor foi construindo aos poucos a ideia da igreja Apex. Foi daí que surgiu. E isso ainda você estava no interior, né? Você não morava em São Paulo nessa época. Não, eu estava realmente no interior, por um motivo de deserto na minha vida, e é isso mesmo, né? Eu acredito que, sem me arrogar de nada disso, pelo contrário, as lutas são tão grandes que, humanamente falando, nem sempre eu gostaria de ter passado pelo que passei. Mas como o Senhor não tem respeitos humanos e ele vai fazer o que for necessário para treinar os seus homens e as suas mulheres, ele me levou para um bocado de desertos e apertos. Eu estava morando no interior, já estava distante de São Paulo há algum tempo, e num tempo de meditação o Senhor trouxe essa ideia da Apex. Da Apex, do ápice, né? Exatamente. Legal. Isso, quanto tempo já faz isso, pastor? Mais de... Assim, no início do ano 2000, o Senhor começou a falar comigo diretamente sobre voltar para o ministério, né? Começou a falar, na verdade, há um tempo atrás, né? No início de 2018, eu comecei a reorientar a minha vida, né? Observar a minha vida, expor a minha vida diante do Senhor, ver o que precisava ser realinhado. O Senhor tocou minha vida poderosamente num culto, onde o Espírito Santo me selou de forma poderosa nesse culto, e com o tempo eu posso até falar mais dessa experiência, mas a partir daquele ano, 2018, ele me levou a reorientar toda a minha vida e aquilo que ele tinha para a minha vida. E em 2020, ele me chamou de volta. E foi me dando toda a ideia da Igreja Apex, detalhe por detalhe, estação por estação, etapa por etapa, como deveria ser, onde deveria ser, que bairro, que cidade, etc. e tal. Deus foi bem específico mesmo, assim, do que deveria ter sido, do que teria que ter sido realizado. Foi extremamente específico. Eu fiz questão disso porque, na verdade, eu não tinha nenhum projeto pessoal de parar o que eu estava fazendo, porque eu estava envolvido com um treinamento de pessoas, equipes, empresas, negócio. Eu fiz certificações internacionais para atender as pessoas no mundo do mercado de trabalho, no treinamento comportamental, etc. E não estava nos meus planos, de verdade, voltar para o ministério, muito menos abrir uma igreja. Mas, como eu disse anteriormente, o Senhor não tem respeitos humanos. Ele tem uma convocação que ele faz e ele não muda a sua vocação, ele não muda o seu chamamento, aquele a quem ele chama, ele não retira o seu espírito, e foi assim que ele fez comigo. E mal sabia eu que tudo que eu estava vivendo, apesar de muita dor, muita dificuldade, ele usou tudo aquilo para me treinar e me preparar por aquilo que ele queria fazer um bocadinho ali na frente. É isso aí. Quantos anos já de ministério pastoral? Mais de 20 anos. 20 anos. Mais de 20 anos. É isso mesmo, quase 30 já. É isso aí. E como o senhor estava falando, você fez uma formação também, né? Além
dessa formação pastoral já de quase 30 anos, você também fez essa formação de desenvolvimento de pessoas, né, de desenvolvimento comportamental. Fala um pouquinho disso pra gente. Eu, no início do meu ministério, logo no início do meu ministério, Deus já foi me chamando para o trabalho cristão, para a igreja, né, para a evangelização, etc. E ali eu vi necessidade de fazer uma formação em teologia, coisa que eu não terminei por conta das demandas do ministério. O ministério foi crescendo, o Senhor foi me colocando em lugares, e eu fui respondendo, né? E eu senti a necessidade de entender melhor, não somente a palavra de Deus, a Bíblia, o seu pano de fundo e tudo mais, né? Entender melhor a palavra de Deus para expor melhor para as pessoas. Então me tornei um estudante de teologia, fiz a faculdade batista sem me formar, mas fiz faculdade batista de teologia lá em Perdizes, aqui em São Paulo. E também, como você perguntou, depois, quando eu estava morando no interior de São Paulo, fiz várias certificações internacionais na área de coaching, na área de comportamento, análise do comportamento, de mentorias internacionais, e tudo isso como ferramenta do desenvolvimento do comportamento humano, porque isso me chama atenção. Como a gente ajuda as pessoas, quer no mundo cristão, quer no ambiente de igreja, quer nos negócios, como é que nós ajudamos as pessoas a destravar seu comportamento de maneira a elas alcançarem o resultado que o Senhor tem para elas e que elas têm para a sua própria vida, vivendo melhor. Né? O segredo está no comportamento, mas como destravar esse comportamento? Esse é o desafio, né? Esse eu acho que é o grande desafio, ainda mais das pessoas que estão ensinando, pregando ali nas questões ministeriais, é esse desafio, fazer a pessoa praticar. Mas o Evangelho de Jesus é algo muito prático, não é, pastor? Jesus sempre deixou muito claro que você tinha que sair daquilo que ele ensinou para algo prático, não é isso? Sem dúvida nenhuma. A sua primeira colocação, eu quero dizer o seguinte, né? Que esse é o grande desafio de ajudar as pessoas a praticarem, a viverem um comportamento, e a visão da Igreja Apex é essa, né? Que vocês brilhem como uma luz, como uma cidade construída sobre o monte. Isso fala de comportamento, para que vejam as suas boas obras. Isso é comportamento, né? Então, quer no universo da igreja, quer no universo dos negócios ou da vivência humana, o grande segredo é o comportamento. Mas eu já desisti, tá, Júnior, de tentar fazer alguma coisa com a pessoa para que ela tenha um comportamento. Isso é trabalho de Deus, isso é trabalho do Espírito Santo, é ele que destrava as pessoas. Claro que tem dicas importantes que a gente tem que fazer no ambiente espiritual, na busca de Deus, para ajudar as pessoas a destravarem, a viverem como luz, brilhando para a glória de Deus e colhendo benefícios. E isso é conversa para um outro podcast, né? Um outro Vamos fazer Spotify. Um outro episódio. Mas esse é o grande desafio de verdade. E o segundo ponto, que Jesus tinha um ministério muito prático, sim, ele parecia que saiu do livro de Provérbios, né? Na verdade, esse texto de Provérbios 8, se eu não me engano, que diz: a sabedoria clama pelas cidades, clama nas encruzilhadas, né? Vocês podem ouvir a sua voz. Isso é sobre Jesus. Jesus é essa sabedoria que clama nos becos, nos lugares, nas cidades, nos lugares obscuros, em todo lugar. Jesus é a sabedoria que está gritando. Né? Então, o ministério dele foi essencialmente prático. Parecia saído do livro de Provérbios. Isso aí. Fique atento, né? Porque no próximo episódio a gente vai falar dessas dicas aqui que o pastor falou, de como a gente consegue trazer aquilo que a gente lê, aquilo que está na nossa mente para a prática. Mas, voltando só no tema para a gente já ir para o finalmente aqui do nosso episódio, nosso primeiro episódio, fala um pouquinho do logo da Igreja Apex, né? Por que tem as montanhas, o que o senhor falou com o senhor pastor para que você entendesse essa visão? Então, isso foi muito legal, né? Porque assim, a logo, ela migrou da primeira para a segunda. Nós estamos na segunda, eu acredito que agora definitivamente. Sim. A gente nunca sabe o que o senhor vai mandar a gente fazer, mas até onde a gente entende definitivo. E graças a Deus pelas pessoas que Deus trouxe para o nosso meio e os chamou para ajudar a gente. Nós temos hoje na Igreja Apex o Apex Multimídia, e tem lá uma equipe maravilhosa, linda, que trabalha em toda a parte visual, vídeo, etc., dessas coisas, e ajudou muito, muito mesmo. E a primeira logo sempre teve, a gente sempre preservou a coisa da montanha, né, das montanhas,
porque o Senhor disse, vocês são luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Assim brilha a sua luz diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Essa ideia de estar no topo, daí a palavra apex, Sim. topo, que significa topo, né? Então tem as montanhas com diversos tamanhos, tem a pequena, tem a média e tem a grande montanha dentro da nossa logo. E essas diferenças de tamanho reflete também, aponta para a questão do desenvolvimento das pessoas, para o crescimento das pessoas, né? Nós queremos viver e proporcionar um ambiente de igreja onde as pessoas possam crescer, amadurecer em Cristo, que elas se sintam livres e não julgadas quando chegam na Igreja Apex. Que a Igreja Apex não seja uma igreja de peso e de cobrança para a produtividade, mas um ambiente onde elas livremente, sendo a si mesmas e sentindo a vocação de Deus, elas possam cumprir o chamado que Deus tem para elas. A Igreja Apex, a minha esposa, a Cecília, ela traduz muito bem. Ela diz assim, nós estamos indo para São Paulo para construir uma igreja que nós gostaríamos de frequentar. Essa é a ideia. Mas as montanhas têm essa referência de crescimento, tanto numérico quanto de amadurecimento dos cristãos. Também tem uma linha que circunda as montanhas, que fala, é uma forma de escudo, que fala da proteção de Deus, mas também fala de uma vida em comunidade cristã, a família de Deus, né? Longe de querer que a igreja seja uma família minha, porque Sim. a minha família não dá não, cara, eu sou muito imperfeito e a Bíblia não aponta para minha família, para os meus valores. A igreja tem que ser a imagem do Douglas ou de ninguém. A igreja tem que ser a imagem de Cristo, né? Tem que brilhar com a glória de Deus. Isso é assim na palavra, e a gente quer que a igreja seja a família de Deus, né? E por isso que a gente tem lá a referência deste escudo circundando, protegendo, é a proteção de Deus e também a comunidade, a família de Deus, parte da família de Deus, né? E como é importante, né, a pessoa dentro de uma comunidade cristã crescer, desenvolver em Cristo. Eu acho que a igreja também tem que ser um local de liberdade para que a pessoa desenvolva, né, seus dons, seus talentos, seus ministérios, né? Essa é uma coisa engraçada, né? Eu vejo muito nas igrejas hoje em dia, sempre vi, na verdade, né, um ambiente de dominação. Todo o ambiente de dominação destrói com o ambiente de criatividade. E quando acaba com o ambiente de criatividade, nós estamos falando de impedir o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus é totalmente criativo. Ele é o criador do universo, né? Então Deus continua com ideias muito inovadoras. E ele precisa e ele quer ter um ambiente de criatividade. Qual é o ambiente que proporciona criatividade? É um ambiente de liberdade. Liberdade é perigoso, porque as pessoas podem fazer o que quer, podem atrapalhar, podem acertar, podem fazer coisas certas, podem fazer coisas horríveis. Mas sabe de uma coisa? Não importa se elas acertam, se ela erra feio, erra pouco, erra muito, não importa. O ambiente de liberdade precisa estar presente para que Deus possa transformar as vidas. Essa é a grande questão. E nós queremos construir, fazer de tudo para que as pessoas tenham liberdade de crescer em Cristo Jesus, que o Espírito possa operar na vida das pessoas. E as pessoas não vão querer estar num ambiente onde elas são julgadas, esmagadas, onde as pessoas Olha aquele ambiente que a pessoa sente que está numa gaiola e não consegue sair da gaiolinha, sabe? Ela está ali travada dentro de um sistema e tem medo de sair, porque se eu sair, o pastor... É uma loucura o que as pessoas acabam vivendo na prática, né? Eu entendo, mas não justifico, né? De maneira nenhuma a cabeça dos pastores eles têm o desejo de ver sua igreja crescer, é óbvio, mas os métodos utilizados do domínio, da cobrança, tipo Polícia Federal em cima, no cangote, impedindo que as pessoas errem, falhem e tal, né? Esse ambiente de controle, ele só atrapalha, ele só expele as pessoas, né? E outra, gera na comunidade cristã um comportamentalismo religioso, que não é necessariamente a vida do Espírito. Mas o que está lá dentro é exatamente, não é a vida do Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o que diz a palavra de Deus, né? As pessoas precisam entrar quando quiserem, sair quando quiserem e fazerem o que quiserem. Elas têm liberdade, na Igreja Apex elas têm liberdade para ser o que o Senhor quer que elas sejam.
E elas têm liberdade até para errar e errar feio. Isso é uma questão delas. Elas vão ter que aprender com os erros, vão crescer, vão ter o nosso apoio. Porque a gente também erra, né? Essa é a questão. E muitas vezes. Isso aí, pastor. Eu queria que você desse o endereço, né? Convidasse as pessoas para conhecer a Igreja Apex, desse o endereço da igreja e desse suas considerações finais desse primeiro episódio do nosso primeiro podcast aqui da Igreja Apex. Essa frase tem sido uma coisa bem corriqueira na Igreja Apex, né? Primeiro isso, primeiro aquilo. Vamos ter o primeiro encontro de mulheres, tivemos o primeiro encontro de Apex Negócio, primeiro encontro, tá tudo muito recente do primeiro. E eu amo isso, né? Eu amo isso, porque assim, eu não pensava voltar para São Paulo de maneira nenhuma, mas eu estou aqui apaixonado. Eu sou daqui, eu sou gente da terra, eu nasci aqui em São Paulo, né? Mas eu não pensava nisso não. Mas eu estou apaixonado, eu amo de verdade a minha terra, que é São Paulo, e nós da Igreja Apex estamos ali na rua Caçaquera, 437, na Vila Antonina. É Tatuapé, muito próximo da Antônio de Barros, muito pertinho ali, atrás da rua Antônio de Barros. E a minha expectativa é a mesma, porque como nós somos um grupo muito novo, a expectativa permanece. Nós queremos ver pessoas chegando para o reino de Deus através da Igreja Apex. Nós queremos ver pessoas evangelizadas entrando para o reino de Deus através do ministério da Igreja Apex também. Nós queremos ver essas pessoas amadurecendo em Cristo e se tornando aquilo que Deus quer que elas se tornem. Queremos ver essas pessoas crescendo. Então essa é a nossa expectativa, ver gente entrando e ver gente decolando na sua vida com Deus e voando para onde Deus quer que elas voem. Essa é a nossa vocação, ver pessoas entrando e voando. Amém. É isso mesmo. Gente, esse foi o primeiro episódio da Igreja Apex. A gente vai estar subindo para o Spotify, mas vai estar no YouTube também para você assistir. E fique ligado nos próximos episódios. E é uma honra ter vocês aqui. Até o próximo episódio.